O vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a questão política de ser trans, vamos falar de movimento LGBT, vamos falar de representação na política, vamos falar sobre essas coisinhas legais aqui, pra gente se aprofundar nessa questão, porque, enfim, né, tem muita coisa pra falar ainda. Quando a gente pensa em movimento LGBT, de primeira a gente pensa em gays. Até porque tem questão da parada gay, do orgulho gay, né? Ninguém fala parada LGBT, fala parada do orgulho gay e tal. Então, querendo ou não, digamos que ser gay é menos difícil, porque já é mais, como é que eu posso dizer, popularizado. Então, como é que é? Tu, enquanto trans, dentro do movimento LGBT, tu sente alguma diferença? Me explica um pouquinho. Assim, no movimento LGBT, né, apesar de ser LGBT, o T tá ali, né, parece que é de transparente, assim, né? Parece às vezes que é de transparente. Por quê? Porque a gente fica meio invisibilizado. Primeiro, pelo seguinte, as pessoas, elas não têm um entendimento do que é identidade de gênero, elas acham que identidade de gênero é a mesma coisa do que orientação sexual. E aí são coisas diferentes, né? Porque identidade de gênero é como você se identifica e a orientação sexual é do que você gosta, né? Porque você sente atração, mulher, homem, enfim. Então, assim, essa questão é um grande problema pra gente. Eu, por exemplo, é uma opinião particular minha, né? Aí é particular. Eu sou a favor de tirar o T da sigla e ficar só LGBT e o T à parte. Por quê? Porque a sigla é lésbica, bissexuais e gays se refere a uma orientação sexual. E o T não tem... O que o T tá fazendo ali? Porque o T é identidade de gênero. E aí, o que acontece? Com isso, as pessoas acabam associando a gente aqui como se a gente fosse lésbica, por mais uma lésbica assim, plus, entendeu? Tipo, os homens trans super lésbicas, mulheres trans super gays. Tipo, é como... Muitas pessoas pensam isso. Então, elas acabam colocando ali, é gay, é tudo gay, entendeu? É lésbica, é tudo lésbica. E aí, isso complica. Por quê? Porque tem homens trans, por exemplo, eu sou um homem trans hétero. Eu sou um hétero, né? Não sei se dentro da sigla. Mas por quê? Por que eu tô na sigla? Porque eu sou o T da sigla, porque eu sou trans. Os gays, eles acabaram tendo um pouco mais de visibilidade, né? Até pelas posições, porque assim, é mais fácil você ser gay na sociedade do que ser lésbica, às vezes, do que ser lésbica, porque ser lésbica você é mulher, e ser mulher na sociedade é foda, né? Então, assim, você ser gay acaba sendo mais fácil do que ser todos os outros da sigla. Por quê? Porque gays, em geral, são homens. Também se você for um gay, assim, vamos dizer assim, os gays afeminados, eles sofrem bastante. Mas por que eles sofrem? Porque eles são afeminados. E afeminados tá ligado ao feminino. Mulher, né? Se lasca. E mulher é ruim, né, pra sociedade. Tipo, no grupo dos trans, a gente enfrenta transfobia na escola. Muitos transexuais não terminam, tem um alto índice de evasão escolar por transfobia, né, desde o ensino fundamental e médio. Então tu tem esse enfrentamento, né, dessa situação. Alguns conseguem chegar na graduação, os que conseguem chegar e se assumir na graduação, alguns conseguem finalizar, outros não finalizam, né, que é também uma questão, um problema. E aí a gente tem um índice de pessoas às vezes com baixa escolaridade, porque assim, às vezes a família não aceita. Imagina uma mulher trans, geralmente quem sofre mais são as mulheres trans, sofrem mais que a gente. Geralmente sofrem transfobia desde a escola e às vezes algumas saem da escola. Aí a família não aceita, aí elas vão para onde? Vão pra rua. Aí elas vão ter que trabalhar de alguma forma, elas vão ser o quê? Garotas de programa, elas vão trabalhar, se prostituir, por uma situação que elas não precisavam ter um trabalho. E, tipo, os locais, assim, em geral, parece que quando elas andam de dia, quando você vê uma mulher trans andando de dia, em geral as pessoas elas olham assim, parece que não é o lugar delas ali. Parece que o que você está fazendo uma hora dessas? Tipo, porque parece que as pessoas estão esperando que elas vão estar onde? De noite, fazendo conta. Olha, interessante. Entende? As pessoas pensam dessa forma. Então, assim, isso dificulta a gente ocupar determinados espaços. A gente não ocupa... Quantas pessoas trans você conhece que são políticos, pessoas trans, médicos, advogados? Você conhece gays, bastante gays, advogados, médicos. Aí às vezes, assim, o que acontece? O movimento gay, eles têm um maior protagonismo, né? Eles conseguem ocupar mais espaço. E aí eles chamam, às vezes, estranhos, né? Tipo, vem cá e tal. Fica aqui como se fosse o detalhe, gatinho, né? O bichinho de estimação, para fazer coro junto com eles lá às pautas. Alguns ali a gente vê que realmente estavam ali fazendo apoio, dando apoio e tal pro coletivo. Mas assim, dos movimentos em geral, né? De gays em geral, pelo Brasil afora, às vezes eles usam os trans assim como se fosse
um extra ali, entendeu? Tipo, vai lá pra fazer coro, mas as pautas principais dele são as pautas gays, eles secundarizam as nossas questões. Agora que a gente conseguiu mais algumas, né? Por exemplo, a gente estava lutando pela Lei João Nery, né? Que era o quê? Que ia fazer o mesmo efeito que agora a decisão do STF fez, que é você conseguir retificar o nome direto em cartório, sem precisar de cirurgia, sem precisar de hormonização, sem precisar de laudo psicológico, psiquiátrico e tal. Então o STF, depois de muita luta, por que isso aconteceu também? Porque antigamente ficava a critério do juiz. Cada juiz tinha forma de analisar. Então, assim, tinha juiz que pedia cirurgia, tinha juiz que pedia laudo psicológico, tinha juiz que para a pessoa trocar um nome e o gênero. Entendeu? Então era assim, para a pessoa ter um direito básico, que é ter um nome, né? Para ela poder exercer outros direitos básicos, né? Para ela poder procurar um emprego, para ela poder estudar, para ela poder fazer outras coisas da vida. Ela precisava de uma decisão judicial em que o juiz ele precisava decidir também até se você tem, em alguns casos, né, alguns juízes eles até davam um palpite se tu tinha que fazer cirurgia ou não. Eu acho que para tu conseguir aqui mudar o gênero, eu não vou mudar teu gênero porque tu não fez a cirurgia. Quer dizer, a cirurgia ela não tem que ser uma obrigação, porque eu vejo uma intervenção no corpo e nem todos os trans querem fazer cirurgia, por exemplo, de readequação, que é a cirurgia genital. Nem todos querem fazer. E a pessoa vai ser obrigada a fazer uma cirurgia só para ter o direito, nome, né? De trocar um nome. É um pouco absurdo, né? É absurdo. Então, assim, isso é um começo, né? A gente conseguir esse nome, conseguir esse espaço na sociedade é que vai permitir que a gente consiga, por exemplo, daqui a um tempo, ver transexuais, por exemplo, advogados, ver transexuais, por exemplo, ocupando cargos políticos, né? Agora, nessa eleição agora, eu pesquisei que tem mais de 50 candidatos espalhados pelo Brasil aí, trans, né? Trans candidatos a deputados, senadores e tal. E às vezes é importante a gente ter essa representatividade, porque quem melhor do que um trans para saber o que um trans passa, né? Porque às vezes as pessoas cis até se simpatizam com algumas coisas, mas às vezes, tipo, por elas não terem essa questão da vivência, tem situações que é difícil para elas conseguirem enxergar, conseguirem perceber, porque não tem a vivência, fica faltando essa vivência. E é o que a gente precisa, né, de mais LGBTs, assim, né, de forma geral, para lutar, né? Porque a gente tem ali, por exemplo, uns deputados outros, né, que lutam pela causa ali contra uma bancada, tipo, conservadora muito grande, porque a bancada conservadora, ela é bem grande, assim, ela não é só a bancada evangélica, não, porque mesmo ali entre os partidos que dizem de esquerda que apoiam, tem muita gente conservador também nessas pautas e que não passariam essas temáticas ligadas a essa questão, né? Ainda tem muita coisa, assim, ainda tem que mudar a mentalidade de muita gente. Então, assim, para falar de políticas públicas, tem que ser discutido. Veja, política de saúde tem que ser discutido na graduação, para você formar médicos, né, que possam abordar o tema. Humanizados, né? E não aqueles que sabem operacionalizar tudo. Aí, na questão do direito, eles já discutiram bastante essa questão da retificação, né? O tema da transexualidade, é bom que ele envolve um monte de área, né? Ele envolve saúde, envolve as áreas humanas de forma geral, e a gente ocupar esses espaços, por exemplo, transexuais entrando na faculdade, poxa, isso é magnífico ter transexuais se assumindo, né, se formando, isso é magnífico, assim, para que a gente possa, tipo, ter voz, assim, para que as pessoas possam conhecer trans, não seja uma coisa tão distante, não seja aquilo ouvindo fantástico isso, não, eu conheço um transexual, e aí já chega e consegue entender, já conversa comigo às vezes, né, e pensa assim, poxa, gostei desse ponto de vista que tu apresentaste, eu não tinha visto isso, e até tem algumas pessoas que têm uma certa impaciência com o movimento LGBT, que às vezes pensam assim, né, eles fazem o mesmo modus operandi dos conservadores, combate ódio com ódio e tal. Cara, que bom só que ter isso é bem falado polêmico. É que bom, porque assim, a forma com que tu se posiciona politicamente, na vida mesmo, de forma geral, vai dizer muito sobre se você vai ser mais aceito ou não, ou compreendido. Porque quando e é compreensível totalmente alguém estar revoltado. Porque eu mesmo quero tacar fogo em todo mundo, né? Mas assim, às vezes eu fico bem revoltada, eu fico assim, intolerante mesmo. Então, como é que tu se comporta em relação a essas injustiças? Porque eu sei que tu deve ter muitas revoltas, mas eu percebo pelo teu estilo de falar, de se posicionar, tu é mais brando, digamos assim. Eu sou bem criticado no movimento por causa disso. Olha! Vou deixar bem claro isso, né? Eu sou bem criticado, assim,
dentro do movimento mesmo por conta disso. Porque às vezes as pessoas elas gostam de uma certa imposição. Às vezes pra gente dialogar, pra gente poder conseguir conversar com uma pessoa que pensa diferente, a gente tem que ter calma, né? E tem que ter calma. Não adianta eu chegar assim, tipo, vir assim, nossa, é assim, tu não aceita e tal. E combater da mesma forma, fazer da mesma forma que eles fazem. Combater ódio com ódio. Eu acho que é importante, assim, eu penso que é importante a gente conseguir, já que a gente quer mostrar que a gente é diferente, né? Que a gente quer mostrar que a gente não é intolerante, que a gente não combate ódio com ódio, né? Assim, a gente ter essa capacidade de dialogar. Porque às vezes a pessoa, ela vem, algumas pessoas, assim, conservadoras que são muito... que têm preconceito já bem preconceituosas, definidas, né, como preconceituosas, e que elas vêm jogando já de uma forma bem odiosa, assim. E aí você vai tentar mostrar pra ela com argumentos que realmente, o que é a transexualidade? Porque ideologia de gênero, você vai mostrando assim, não, mas vamos conversar aqui, ideologia de gênero, né? Não é ideologia de gênero, o que é o gênero? O que é o debate de gênero abarca? Ele abarca essas questões. Ele abarca a questão da misoginia, do machismo, ele abarca a questão da transexualidade, ele abarca várias questões que envolvem gênero. E dentro delas a questão da transexualidade. Então, como é que a gente espera, né, nós do movimento, né, trans LGBT, como é que a gente espera conseguir realizar um diálogo com uma pessoa contraditória, se ela usa esse modo operante de violência no argumento, utilizando esse mesmo modo não vai ter diálogo, vai ter gente se batendo, se matando. E aí, desculpa te atrapalhar, aí eu acho que quando a gente combate, né, o ódio com ódio, a gente faz a pessoa se tornar ainda mais birrenta, porque ela até entendeu o que tu quis dizer, mas como ela tá com birra, porque tu fez do mesmo jeito que ela vai fingir que não entendeu e vai continuar propagando aquilo. Vai continuar falando que você é um gaysista, né? Pra eles todo mundo é gaysista. Que você quer tá fazendo apologia, né? Apologia a determinadas situações. E aí não é esse o caminho, né? Tipo assim, às vezes eu sou criticado porque eu convivo com pessoas de várias visões políticas, né? Várias pessoas conservadoras, e eu consigo dialogar com elas. E assim, elas me respeitam. Elas me respeitam. Mesmo assim, mesmo que seja um respeito assim, que eu sei que talvez seja só verniz social, né? Seja assim, simbólico, né? Mas respeitam, tratam, pelo menos no gênero adequado. Por quê? Porque é mais fácil ali pra ele, porque ele tá vendo assim, pô, mas ele tá debatendo comigo, por mais que ele discorde de mim, mas ele tá debatendo de uma forma respeitosa. Então por que eu vou ser desrespeitoso com ele, entendeu? Se você age de uma forma desrespeitosa, aí você vai colher isso aí. Não faça discurso de ódio, né? Seja diferente, já que você acha que a atitude é errada, então seja diferente. Então, gente, foi isso. Mais uma vez eu agradeço ao Luiz, porque foi um bate-papo bem legal, esclarecedor. Eu sei que o tema pode parecer complexo, e ele é mesmo complexo, mas a gente está aqui para aprender. Eu acho que ele também aprende todo dia, eu também, vocês que assistem. E se tiverem alguma dúvida, ou quiserem saber mais sobre o coletivo de gênero, o gênero, entrem em contato com o Luiz, eu vou deixar o contato dele aqui embaixo do coletivo. Então é isso, obrigada mais uma vez.